Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, de modo especial este Evangelho, nos convida na nossa reflexão, na nossa meditação, a olharmos para as atitudes de Cristo Jesus, à luz de toda esta realidade, nos colocarmos diante dele, observando no nosso seguimento diário, no nosso discipulado, como estamos servindo e seguindo o Senhor. Jesus, diante de seus discípulos, começa a anunciar tudo aquilo que irá acontecer. Pela segunda vez, Jesus anuncia aos seus discípulos a paixão. Pela segunda vez. Mas o coração daqueles homens, os 12, ainda se encontram tanto quanto fechado para compreender esta realidade. O próprio evangelista nos diz isso. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Mesmo contemplando tudo aquilo que Jesus Cristo vinha realizando, mesmo sendo testemunhas vivas de todas aquelas realidades, tudo que Jesus tem feito, ainda assim no coração trazem esta incredulidade, esta falta ou pouca fé naquilo que Jesus tem anunciado. E nós vemos que Jesus queria que os discípulos compreendessem. Tanto é que, saindo, atravessando a Galileia com seus discípulos, não queria que ninguém soubesse, que nenhuma daquelas pessoas da multidão os acompanhasse, porque estava ensinando aos seus discípulos algo que naquele momento só caberia a eles. Justamente a realidade da paixão, morte e ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Ou seja, a morte, a paixão, a morte e a ressurreição. Mas enquanto isso, o coração dos discípulos se preocupam com outra realidade, se deixam enganar, poderíamos assim compreender, por uma realidade totalmente desnecessária. E Jesus sabe que o coração dos discípulos, naquele momento em que está anunciando sua paixão, morte e ressurreição, está pensando. Tanto é que depois Jesus o questiona para ver se eles teriam coragem de dizer o que discutiam pelo caminho. Mas eles se acovardam a ponto de ficarem calados. Mas Jesus sabe o que eles discutiam. E começa então a ensinar através da realidade da servidão. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Não cabe a nós, não cabe a nenhum de nós querer saber e escolher e discutir quem é o melhor, quem é o maior. Nem Cristo se digna a tal realidade. Cristo é o servo dos servos, o mais humilde de todos, que na sua humildade se entrega pela humanidade inteira, derrama o seu sangue por cada um de nós. O maior exemplo de humildade e de servidão. E é esta realidade que quer que os discípulos compreendam. Ficais discutindo pelo caminho algo desnecessário, enquanto anunciam uma profundidade e realidade que em breve acontecerá. Ou seja, é algo até espantoso de imaginarmos. Jesus dizendo que vai ser morto, vai ser entregue, vai ser insultado. E os discípulos discutindo quem dentre eles era o maior, quem era o mais importante, quem devia estar no lugar de destaque. Ou seja, o egoísmo no coração dos discípulos. O egoísmo que continua cegando o compreendimento deles para aquilo que Jesus ensina. O egoísmo que fecha o coração para as realidades necessárias. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, uma imagem para olharmos para a nossa vida. Quantas vezes nós deixamos os egoísmos dos nossos corações nos cegar para as realidades de Deus, fechar a nossa vida, o nosso compreendimento para aquilo que realmente importa. Nós nos cegamos, nos ensurdecemos ao ponto de nos perdermos pelo caminho.
Não deixamos que os nossos olhos contemplem de fato aquilo que é necessário, que nossos ouvidos escutem aquilo que de fato pode nos salvar. A alegria, a palavra da salvação que é Cristo Jesus. Porque o nosso coração egoísta, egocêntrico, está fechado. Quer colocar o eu acima de todas as realidades, acima até mesmo de Deus, né? E vem a autossuficiência, a egolatria, enfim, quantas realidades nós deixamos neste mundo que tomem o lugar de Deus, que tomem o verdadeiro sentido e nos faça compreender o tudo pelo qual nós vivemos diariamente, cada realidade do nosso dia a dia. Os discípulos se cegaram por essa realidade, se fecharam, se perderam, mas Cristo ainda quer que eles compreendam, quer que eles se abram a esse entendimento. Tanto é que depois, mais à frente, nós veremos Jesus anunciando outra vez, uma terceira vez, a sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus insiste nesta realidade, porque ele sabe que no fundo do coração do homem ainda há a possibilidade de voltar-se ao seu Criador. Ainda há possibilidade, ainda há esperança de salvação. Deus coloca toda a sua confiança em nós. Mesmo com tantos erros, com tantos pecados, com tantos defeitos, Deus ainda acredita no ser humano, o único criado à sua imagem e semelhança. E nós precisamos também, meus irmãos, colocar e depositar nossa inteira e total confiança em Deus. Não deixarmos nos perder pelos caminhos. Não deixar que as coisas do mundo, que às vezes parecem ser mais favoráveis aos nossos olhos, ao nosso coração, nos afastem do caminho de Deus. Porque é isso que o mundo faz, quando nos apresentam realidades muito mais agradáveis aos olhos do que os caminhos de Deus. Às vezes, disfarçadamente, em diversas maneiras, nos afasta do caminho de Deus, porque a gente vê realidades mascaradas. A gente não vê a essência, e é a essência que nós precisamos procurar em Cristo Jesus. Ele é a essência da nossa vida. Nós somos sua imagem e semelhança. Então, a nossa essência é ser Cristo Jesus, ser Cristos neste mundo, ser verdadeiramente cristãos. Não deixemos que as propagandas deste mundo, meus irmãos, minhas irmãs, mascarem a realidade verdadeira do amor salvífico de Deus por nós. Não mascarem a sua morte, paixão e ressurreição. Não mascarem a sua dor, o seu sangue redentor no alto da cruz. Nós não devemos fugir da dor, do sofrimento, porque ela existe, e ela existe para chegar à salvação, à glorificação. Às vezes nós queremos fugir da dor, queremos a glorificação, a salvação, mas fugimos da dor. Não, a cruz de Cristo me causa muita dor. Não gosto de imaginar, de pensar, mas foi por esta dor que Cristo sentiu por cada um de nós que somos resgatados. É isso que os discípulos compreendem. É isso que Jesus quer que os discípulos compreendam. O primeiro, a dor, a humilhação, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai sofrer, vai ser humilhado, e eles o matarão. Somente então ele ressuscitará, vencendo a morte. Compreendamos, meus irmãos, nós não podemos pular uma parte tão importante da nossa vida. As nossas dores, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos. Quando nós tentamos fazer isso, nós estamos também nos cegando para a realidade da cruz de Cristo. Não fujamos, aceitemos as nossas cruzes diárias, por mais pesada que seja, por mais difícil que seja, mas elas nos levam a Cristo Jesus. E são partes essenciais da nossa vida. Sem a cruz a gente não chega à glória e à salvação. Abramos o nosso coração para essa realidade. Não deixemos nos afastar jamais daquilo que é essencial. O que é banal a gente aprende a deixar de lado. Mas é preciso reconhecer todos os dias estas realidades, para que não guardemos e cultivemos em nosso coração coisas desnecessárias. Peçamos a graça de Deus nesta liturgia, que nos ajude no nosso coração a encontrar todos os dias com Ele, essência verdadeira e central da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.